Nós vamos lá para Brasília, o João Pedro Melo está conosco. Semana que tem um feriado no meio, dá meio que uma esvaziada lá no Congresso Nacional. Porque segunda e terça, normalmente o pessoal chega lá para terça. Mas aí quarta é feriado, aí fala assim, mas também vamos chegar na quinta? Também não precisa, né? Então o João Pedro Melo conta pra gente como é que está sendo essa semana lá no Congresso Nacional. Fala, João Pedro. O Senado Federal volta a discutir na semana que vem a proposta de emenda à Constituição que trata de um adicional nos vencimentos das carreiras do Poder Judiciário. A PEC determina o retorno de um benefício extinto há 18 anos e prevê um reajuste de 5% nos salários do Poder Judiciário a cada 5 anos de tempo de serviço. Inicialmente, essa PEC valeria para juízes, promotores e procuradores, mas o relator do texto, o senador Eduardo Gomes, incluiu outras carreiras do Judiciário, como advogados públicos da União, defensores públicos e conselheiros de tribunais de contas estaduais e municipais. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, voltou a condicionar a votação da PEC ao projeto que acaba com os supersalários no serviço público e negou que esse texto seja um privilégio. Então são questões estratégicas que nós temos que cuidar. Não é privilégio para ninguém, não é supersalário para ninguém, mas estruturar carreiras que possam fazer carreiras que sejam importantes, minimamente atrativas para atrair pessoas que sejam vocacionadas para esse tipo de função. Segundo a consultoria de orçamento do Senado, o custo total da proposta até 2026 deve chegar aos 82 bilhões de reais aos cofres públicos, tanto da União como de estados e municípios. Em outro ponto, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota a possível volta da cobrança de um seguro obrigatório. O projeto libera cerca de 15 bilhões de reais para que o governo possa pagar indenizações de acidentes de trânsito, que estão suspensas desde novembro do ano passado. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, fez duras críticas ao governo federal, mas ainda assim pediu que a discussão sobre o tema só seja encerrada na semana que vem. Na hora em que perde aqui no parlamento, ele tangencia através do judiciário para suplantar a vontade da população que foi expressa aqui dentro do parlamento brasileiro. Um governo que não cumpre acordo, que não respeita o parlamento brasileiro, que não respeita a democracia brasileira. Por fim, existe a expectativa de que o Congresso analise os mais de 30 vetos que estão na pauta. Entre eles estão o das emendas de comissão, que gira em torno de 5 bilhões e meio de reais, e também o das saidinhas temporárias. O presidente Lula veio a São Paulo, evento de 1º de maio, ali no estádio do Corinthians, e nós separamos aqui um trechinho de algo que ele disse, e um evento que ficou abaixo das expectativas, e aí não precisa nem dizer quem é a favor, quem é contra, seja lá o que for. O próprio presidente reclamou que o ato tinha muito menos gente do que deveria ter, reclamou inclusive com os organizadores do evento. Vamos ouvir aqui o que disse o presidente acerca de outros temas. Portanto, ninguém que votou na gente pode dizer que não tem informação, porque vocês têm celular, vocês comunicam Brasil e vocês vão saber cada coisa que está acontecendo nesse país, porque eu votei mais uma vez para provar para a elite desse país que outra vez um metalúrgico vai consertar o país que eles quase estragaram. Mas a política não termina aqui. Eu quero reconhecer na frente de vocês o trabalho extraordinário que o Alckmin faz como vice e como ministro da Indústria e Comércio. E quero reconhecer que ele tem prestado um trabalho extraordinário. Eu, de vez em quando, eu fico pensando que Deus é muito generoso comigo de colocar um companheiro como o Alckmin para trabalhar junto comigo, porque ele tem experiência, tem decência e está comprometido com a nossa causa. Eu quero dizer para vocês que esse homem aqui tem o cargo mais difícil do governo, que é o cargo de conversar com 513 deputados e 81 senadores. E todo dia você fez uma crítica a ele, mas a crítica é pelas coisas boas que ele faz para o governo, não é pelas coisas ruins. Então o Padilha é um ministro muito especial na nossa vida. Mas eu quero trazer aqui o companheiro Paulo Teixeira, que é o companheiro do desenvolvimento agrário. Aí a parte de uma das falas do presidente Lula nesse evento lá no estádio do Corinthians, e entre outras coisas citou aí Alckmin, citou Padilha, que receberam
apoio irrestrito do presidente, mas não estava muito feliz com o que ele viu em quantidade de pessoas que participaram desse evento lá, viu, Zaidan? É verdade, Ronald. Há um desagravo, né, ao Padilha e, no caso do Alckmin, o Lula, além dos elogios que faz ao Alckmin, ele faz projeções, né? Porque uma das possibilidades, das várias que existem, né, é o Alckmin tentar o Palácio dos Bandeirantes, ou seja, onde quer que esteja o Palácio, em 2026. Então, essa surpresa com o número de pessoas ali, porque, tudo bem, houve o desagravo, houve alguns anúncios, as frases que o Lula sabe usar, sempre soube, né? Algumas frases de efeito. Então, vou provar que um ex-metalúrgico pode de novo colocar esse país no caminho certo, consertar o país, etc. Mas não há grandes metas e objetivos a serem anunciados para os trabalhadores. Então, o Paulo Teixeira, por exemplo, foi mencionado, né? E a posição, por exemplo, do Stedley em relação àquilo que o Lula anunciou como programa de reforma agrária, ou parte do programa de reforma agrária, foi definido pelo Stedley como a montanha parindo um rato. Usou a velha e surrada expressão, mas que diz muito, né, a respeito da opinião que ele tem, e sem nenhuma posição de antagonismo ao governo, pelo contrário, um governo que ele apoia aberta e incondicionalmente. Mas, corretamente, ele não é governo, ele não é ministro, não é? Ele não tem de ficar batendo palmas para o governo, ele tem de criticar quando entende que está errado. Então, essa situação não provoca mobilizações, né? As pessoas estão aguardando ainda. Parece que é um mandato de 15 anos e que você vai gastar 5 fazendo com que as negociações avancem com o Congresso, tentando estabelecer caminhos para que os projetos possam ser aprovados, para que se desenvolva uma política econômica radicalmente oposta a tudo que há, e não é isso, né? E não é isso. No ano que vem já tem campanha e daqui a 2 anos, a esta altura, estarão todos em campanha pela presidência, pelo Senado, pelos governos estaduais, pela Câmara, pelas assembleias. Então o tempo é curto e pouco foi feito. E o mais importante, o norte. Onde é que está o norte? Para os trabalhadores, eu digo. Não é zerar o déficit ou não ter déficit, né? Não é nada disso. É metas de mudanças na vida das pessoas. Mudanças importantes nas políticas públicas, enfrentamento àquilo que oprime os trabalhadores, porque estamos falando de trabalhadores, o evento era para eles, como a legislação trabalhista, a legislação previdenciária. Nada disso é mencionado e nada disso está hoje entre os objetivos do governo, enfrentar essas coisas. Então é natural que não haja lá muita empolgação para esse tipo de ato, né? As centrais compareceram, algumas centrais querem que o governo mude sua posição em relação à desoneração. Então não era exatamente o momento ideal para se pensar numa massa gigantesca aplaudindo avanços, né, Rolando? Exato, até porque eles não existem, né?